Salve, 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 meu povo. Que bom estarmos aqui. Hoje vamos conversar sobre essa questão da importância das línguas nas religiões, né? Eu queria, assim, falar sobre diversos assuntos, ou melhor, sobre diversas religiões, elucidar, mas trata-se, evidentemente, de um assunto extremamente complexo. E muito por conta disso, então, eu acabei fazendo algumas delimitações, né? Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Vinícius Mérida, eu sou doutorando, eu sou historiador, doutorando em Ciências da Religião pela PUC Minas de Belo Horizonte e pela Universidade Laval de Quebec, do Canadá. E aí eu vou começar a minha apresentação tecendo aí algumas considerações aí, né, que são importantes aí de serem feitas. O tema da minha palestra é a importância histórica da língua como instrumento de divisão e unidade entre as religiões. Já fiz a minha apresentação, né? Esse é o título da nossa fala. E ao longo dos próximos slides, enfim, eu vou tecendo algumas considerações com vocês aí para a gente discorrer sobre, para a gente entender que língua também é um elemento fundamental de identidade cultural. Eu estou falando para o Combra Letras, né? E é um público voltado mesmo para a dimensão das letras, né? E pela vastidão dos congressos que há também na Congresse-me, diversas são as formações que a Congresse-me oferece a diversos professores, letras, história, pedagogia, enfim, matemática, área das exatas, das bios, né? Nesta dimensão interdisciplinar. E é o que eu quero chamar a atenção, assim, como que a língua ela é um elemento extremamente importante na criação da identidade de um povo e como que ela se expressa por meio das religiões. Vamos aqui primeiro pegar o nosso conceito de nação, para a gente entender como que os povos eles se aglutinaram, eles se separaram em torno do conceito de nação e como que a língua foi importante. Nação é um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilha de uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre os seus pares. Além de apresentar todos esses aspectos, uma nação, para ser considerada como tal, precisa agregar um sentimento de pertença ao todo deste grupo, ou seja, é preciso haver uma vontade por parte dos indivíduos em formarem uma nação. Você vê, então, a dimensão aí que a nação tem, né? Assim, esse conceito de pertencimento, os povos que se reúnem com seus iguais, com seus pares, sabendo que nação ela é diferente de país, assim, o conceito de nação tem diferença. Às vezes o cidadão é de um determinado país, mas ele não se sente integrante de uma nação, entende? Por exemplo, no Canadá, a parte britânica e a parte francesa de Quebec, né? Os quebecois, né? Eles não se sentem integrantes do Canadá, eles acham que eles são outro país. E um dos elementos disso é porque eles falam francês, uma das razões é porque eles falam francês e tem as outras províncias do Canadá falam inglês. Na Espanha, por exemplo, a Catalunha, o País Basco, a Galícia, por exemplo, assim, que falam outros idiomas diferentemente do espanhol. Por conta disso, eles não se sentem espanhóis. E poderíamos citar aí diversos povos. O nosso tempo não nos permite discorrer muito sobre isso, até porque eu quero fazer uma relação entre língua e religião. Gostaria eu de poder falar sobre
inúmeras religiões, né? Fiz uma pesquisa muito interessante aqui, por exemplo, a importância do árabe para o islamismo, a importância do iorubá para as religiões de matriz africana, que é uma língua litúrgica, o hindu, o hindi, que é uma língua indo-ariana. Por exemplo, eu poderia citar as próprias línguas indígenas aqui no Brasil. Como assim, a gente tem o Brasil hoje, né, o nosso conceito de Brasil, que vai aí do Amapá, ao Rio Grande do Sul, do Acre até o litoral do Nordeste, mas essa é uma divisão político-administrativa que se deu em decorrência da colonização portuguesa, porque os indígenas, os primeiros habitantes, né, dessa terra, eles não se enxergavam dessa maneira, eles não se enxergavam assim. Entende? Então, por conta de diferenças étnicas, diferenças linguísticas, culturais, religiosas, etc., havia muitas guerras entre os povos indígenas que haviam aqui no período pré-colonial. E a língua também é um elemento indispensável. Como se trata de um elemento muito profundo, como se trata de uma apresentação muito profunda, né? Assim, muito complexa, eu acabei caminhando, fazendo um pequeno recorte histórico do judaísmo e do cristianismo. Eu, inclusive, cheguei a pesquisar sobre essas religiões, assim, essas religiões que eu escrevi aqui, que eu acabei de ler para vocês, mas eu vi que não daria tempo. Entende? Assim, eu falaria muita coisa de maneira muito superficial e corrida, e eu preferi fazer um recorte histórico, e eu quero que você me acompanhe para você ver até que momento que nós vamos caminhar juntos, sempre tendo em vista a importância da língua como um elemento de identificação entre os iguais, entre os pares, ao ponto de causar rupturas e unidades entre as religiões. Vamos começar falando sobre o judaísmo. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento tem a maior parte escrita em hebraico, chamado também, olha só que palavra difícil, Lashon HaKodesh, idioma sagrado. Os maiores trechos escritos em aramaico são os de Esdras, né? Tem o recorte bíblico aqui, Esdras 4, 8 a 6, 18, e Esdras 7, 12 a 26, e Daniel 2, 4 a 7 a 28. O Novo Testamento foi escrito totalmente em grego. A Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C., em Alexandria. Durante outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca no Mediterrâneo oriental, pelo tempo de Alexandre o Grande. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Ela é também conhecida pela sigla romana 70. Não só é a mais importante tradução grega veterotestamentária, mas também é a mais influente tradução antiga de qualquer idioma. Aqui nós vamos ter um problema, porque o hebraico ele é a língua sagrada. O hebraico e o aramaico, os judeus, a língua dos judeus, né, é entendida como o idioma sagrado. E naturalmente, os seus livros sagrados, os seus livros religiosos, eles eram escritos em hebraico. Quando você tem a escrita de alguns desses livros para o povo hebreu em grego, que é chamada a Septuaginta, porque eu vou falar isso daqui a pouco, quando o povo judeu cai num cativeiro, está no cativeiro, e eles perdem muitos dos seus livros sagrados, esses livros são reescritos, e muitos em hebraico e outros em grego, nós vamos ter um problema. Um problema que os judeus rechaçam os textos em grego, que os cristãos vão aceitar no futuro.
né? E é uma coisa que eu quero discorrer sobre isso aí. Vamos continuar, então, assim, abordando aí a nossa problemática, para a gente entender todo o contexto daquilo que eu estou falando. Continuando aí, durante o reinado de Nabucodonosor, as escrituras sagradas hebraicas foram perdidas por ocasião do cativeiro imposto ao povo judeu, que em aproximadamente 587 a.C. foi deportado de Jerusalém para a Babilônia. A Babilônia é onde hoje fica a região do Iraque. As escrituras foram novamente constituídas no tempo do profeta Esdras, durante o reinado de Artaxerxes, inclusive narrado no livro de Esdras. O conjunto de manuscritos hebraicos mais antigos que chegaram até o nosso tempo é conhecido como texto, olha só que palavra difícil também, diferente, massorético. Nessa compilação das escrituras, o texto foi transcrito com omissão das vogais. Com origem no século IV, o texto massorético possui esse nome por ter sido desenvolvido por um grupo de judeus conhecidos como massoretas, que desde então se tornaram os responsáveis de conservar e transmitir o texto bíblico hebraico. Bem anterior ao texto massorético, se conservou até o nosso tempo a versão grega das escrituras hebraicas, conhecida como Septuaginta, ou versão de 70, repetindo uma informação que eu já passei, vertida aproximadamente no século III a.C. para o grego, a partir dos mais antigos manuscritos do hebraico, hoje já não mais disponíveis. Ora, vamos continuar aqui. No período interbíblico, ou seja, intertestamentário, que é do Antigo Testamento para o Novo Testamento, os judeus, após o exílio na Babilônia, trocaram o hebraico pelo aramaico. Desta forma, os judeus que viviam em centros helenísticos, ou seja, os gregos, como Alexandria no Egito, adotaram o grego. Entretanto, os livros sagrados para os judeus continuaram em hebraico e aramaico, e foi assim durante toda a história do povo judeu. Ou seja, a gente está aqui diante de uma questão que é o seguinte: os judeus recusam esses livros por uma dimensão nacionalista. É lógico que os judeus têm toda a questão da Terra Prometida, né? Primeiramente, assim, os judeus foram para o Egito, ficaram lá durante muitos anos como escravos dos faraós, e depois eles saíram do Egito, caminharam 40 anos pelo deserto, rumo à Terra Prometida, para estar na sua nação, terra, fronteira, cultura, religião, idioma. Só que nesse tempo, os judeus eles acabaram tendo um intercâmbio cultural com outros povos. E esses outros povos, na verdade, eles são referidos na Bíblia como assim, terra de pecado, tipo a Babilônia. Porque eles adoram outros deuses, eles têm outras culturas, eles têm eles têm outro modo de viver. São politeístas, ou então praticam a religião de magia, enfim, eles têm outras divindades que não Javé ou Jeová, né, historicamente é Javé, mas eles adoram o Deus de Abraão, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Entende? Então, assim, outros deuses, a adoração a esses outros deuses, ou qualquer tipo de condescendência com outras culturas, é entendida na cultura hebraica, é entendida na cultura judaica como uma ofensa a Deus, porque ele está se contaminando com outros povos, outras culturas. Só que os judeus, eles ficam ali no Oriente Médio, acabam tendo contato com outros povos, considerados chamados de povos pagãos. Mas assim, a língua, ela é um elemento fundamental, ela é um elemento determinante para a manutenção da cultura hebraica. Tanto é que você, em celebrações judias, o hebraico e o aramaico são muito falados. As expressões, e existem, inclusive, para os judeus, eles leem o livro sagrado deles
a Torá, enfim, né, que a gente chama de Bíblia, a nossa cultura cristã chama de Bíblia, em hebraico. Eles leem os salmos em hebraico, ou seja, é um mecanismo, a língua é um mecanismo de sobrevivência cultural, étnica, religiosa do povo judeu. Que até hoje, inclusive nós estamos aí no ano 2021, né? Eles contam a partir da passagem, né, da Páscoa deles, que é a passagem do Egito para a Terra Prometida, a abertura do Mar Vermelho, é a passagem, a Páscoa. Os judeus estão no ano 5000 e blau, não saberia te precisar com exatidão nesse momento. Por quê? Porque é quando eles estavam indo para a terra que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, lhes tinha assegurado, para eles viverem de maneira pura a cultura deles, expressando-se na sua própria língua, sem ter que se relacionar necessariamente com outros povos que poderiam macular, por exemplo, a conduta deles diante de Deus. A partir do século I a.C., perdão, a partir do século I, diferentes tradições cristãs, esquece esse antes de Cristo aqui que foi um equívoco meu, possuem um diferente cânone para o Antigo Testamento. A Igreja Católica Romana, a partir do século IV, como versão canônica da versão chamada Ítala, ou seja, latina, com alguns livros adicionais que apareceram em algumas versões da Septuaginta, uma tradução dos escritos hebraicos para o grego. Ou seja, você tem os profetas do Antigo Testamento, o povo judeu do Antigo Testamento e Cristo que nasce, Jesus de Nazaré que nasce no seio da sociedade judaica, de Jerusalém, de Israel. Então, não estou entrando na dimensão se Jesus é Deus ou não, se Deus existe ou não. Eu estou falando numa perspectiva antropológica, para nós analisarmos a história e antropologia da língua, de como a língua é um mecanismo de intercâmbio cultural e de segregação. Se você, não importa a religião que você tem ou se você não pratica religião alguma, eu quero te chamar quero te chamar a atenção para a gente discutir a língua numa perspectiva histórico-antropológica. E como nós vivemos num país majoritariamente cristão, ou que se diz cristão, então eu acho importante que a gente tenha alguns entendimentos. Então você vê assim, os judeus que se entendem como o povo escolhido de Deus, o povo da Terra Prometida, que entraria na Terra Prometida, né? Eles entendem que será no seu meio, no seu seio, que vai surgir, então, o Messias. Jesus de Nazaré vem e torna-se um líder messiânico. Se apresenta como Filho de Deus, o Verbo feito carne, o Verbo encarnado. Naturalmente, ele é rechaçado pela cultura judaica, principalmente depois aí com o surgimento do cristianismo. E, enfim, só que milhares de povos ou milhares de pessoas de diferentes povos aceitam o cristianismo como religião. Ou seja, a mensagem do Cristo que foi feita em hebraico, em aramaico, a língua de Cristo era o aramaico, começa a passar por outros desdobramentos por conta da instituição religiosa. Cristo falou em aramaico. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. Todo escrito em grego. São Jerônimo fez a Vulgata, ou seja, ele traduziu a Bíblia do Antigo Testamento, que estava em hebraico, parte aramaico, e do Novo Testamento, que estava em grego, para o latim, porque era a língua de Roma. Era um meio, então, de Roma difundir a sua cultura por meio da religião, fazendo uso do idioma latino.
Então o Papa Damaso pediu que fossem incluídos vários livros que circulavam na versão ítala. Durante o Renascimento, ressurgiu o debate quanto ao cânone. Os maiores biblistas católicos foram Joaquim Reuchlin, Cardeal Caetano, Erasmo e Sankt Pagnino. Eram a favor de um cânon menor, que excluíam os livros ausentes da Bíblia hebraica massorética. Em outras tradições cristãs, existem mais material adicional, como, por exemplo, a Bíblia etíope e na Bíblia copta. A tradição reformada, e eu já estou avançando para o século XVI, né, optou por seguir o cânone estabelecido pela tradição judaica, porém mantendo a diferente ordem dos livros inspirados na Vulgata e na Septuaginta. Ou seja, perceba como que nós vamos ter aí diferentes idiomas. Começamos com o hebraico, que foi paulatinamente sendo substituído pelo aramaico, mas são línguas diretamente derivadas. E os judeus usam esse mecanismo para se blindarem, né, para proteger a sua cultura. Lógico, diversos judeus adotam o grego, que é uma língua muito importante, uma língua comercial, cultural, enfim. E, enfim, tanto é que o Novo Testamento foi escrito integralmente em grego, mais um motivo para os judeus recusarem o Antigo Testamento, porque não é a língua deles, a língua matriz deles. E esse hebraico, aramaico e grego, a partir do século IV, ele é traduzido para o latim, por São Jerônimo. Esse evento, então assim, porque as pessoas elas acham que a Bíblia caiu do céu, né? Caiu pronta, assim, divididas em capítulos, versículos, já traduzida, bonitinha. Não, você tem diversos elementos culturais que vão influenciar na composição da Bíblia. Tanto é que tem o Antigo Testamento dos judeus, a Bíblia Católica Romana, a Bíblia etíope, a Bíblia copta e as diferentes Bíblias a Bíblia dos ortodoxos, dos católicos ortodoxos, que nós vamos ver daqui a pouco, que não é, e posteriormente, por último, surge no sexto lugar, né, a Bíblia protestante, a partir do século XVI. Tudo isso tendo em vista um elemento fundamental que se chama língua, idioma. Nós vamos continuar discorrendo sobre isso. Os defensores da Reforma Protestante, no século XVI, adotaram essa escola de pensamento e, como resposta a isso, o Concílio de Trento de 1546 determinou em seu cânone oficial que os livros de Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástica ou Sirácida, Baruque, Primeiras e Segunda Macabeus, os capítulos 13 e 14 dos versículos 24 a 90, do capítulo 3 de Daniel, vide adições de Daniel, né? Com os capítulos 11 a 16 de Esther, todos existentes em línguas gregas deveriam ser tratados como canônicos. Mas essa parte da Bíblia, você não encontra isso no livro sagrado dos judeus, porque não está escrita em hebraico, mas está escrito em grego. Conhecidos como oração de Manassés e os terceiro e quarto dias não mais o seriam. A Igreja Católica Ortodoxa, por sua vez, acabou por decidir pela inclusão de Tobias, Judite, Sirácida e Sabedoria. Também livros que não se encontram nem na Bíblia protestante e nem na Bíblia, Bíblia dos judeus, o livro sagrado dos judeus, é melhor falar assim, por conta do fator língua. Os protestantes vão transformar isso em língua moderna depois, no século XVI, nós vamos continuar discorrendo sobre. Nessa dimensão do cristianismo, nessa perspectiva do cristianismo, enquanto elemento religiosa e hierárquica, nós vamos ter a pentarquia, ou seja, os 5 patriarcados cristãos. Roma, Constantinopla, capital do Império Bizantino, hoje Istambul, Alexandria, que se encontra no Egito, Antioquia, que hoje se chama Antáquia, também na Turquia, e Jerusalém. Ora, Roma
latim. Jerusalém, hebraico. Antioquia, Constantinopla, uma forte influência do grego. Alexandria, por sua vez, Alexandria e Antioquia são entendidas como cidades cosmopolitas, né? Isso é, Jerusalém menos. Mas todas as outras cidades, né, principalmente Constantinopla, Alexandria, são cidades cosmopolitas que mesclam diferentes idiomas. Entende? E seu valor jurídico, civil, canônico, foi especificado no Oriente pela legislação do imperador Justiniano I, né, do Império Romano no Oriente, e pelo Concílio de Trullo. No Ocidente, suas sanções foram negadas e aceitadas parcialmente pelos papas, que sustentavam que Cristo, ao tornar São Pedro I Papa, fundado a Igreja sobre ele, tornou-a, por vontade divina, monárquica e não pentárquica, ou seja, Roma, o patriarca de Roma, de origem latina, lógico, Roma tornou-se cristã, evidentemente, o cristianismo ele é uma religião oriental, hebraico, aramaico e principalmente o grego. Mas Roma torna-se cristã. E, naturalmente, quando Roma torna-se cristã a partir do século IV, nós vamos ter uma questão assim, Roma passa a difundir a religião cristã na sua língua, que é o latim. E entende, porque Pedro passa por Roma também, e na maneira como o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos romanos, Roma vai entender-se como o centro do cristianismo. E entende que o seu patriarca é o soberano dos demais patriarcas, porque a igreja é monárquica, hierárquica, uma monarquia hierárquica, né? Onde, se você tem a hierarquia, naturalmente você vai ter diferentes graus, diferentes postos de ocupação. Naturalmente, Constantinopla, os demais postos, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, que não são culturas ocidentais, eram cidades, povos ocidentais, recusam a autoridade de Roma, mas Roma se sobrepõe religiosamente sobre os demais. Isso daí vai do século IV até o ano de 1054, quando tem o cisma do Oriente, que por questões políticas, culturais e linguísticas, a Igreja Católica se divide entre a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana e as igrejas católicas apostólicas ortodoxas, orientais, com a sua própria cultura. Ou seja, tá vendo como que a língua, assim, o latim e o grego tiveram, desde o início do cristianismo, uma certa dificuldade para convergirem, para coabitarem, para conviverem? O clero de origem oriental e o clero de origem ocidental, embora professassem a mesma fé, tinham culturas e línguas diferentes, por isso houve essa divisão dentro do catolicismo. Ou seja, a pentarquia também pode designar, mais genericamente, apenas o governo de 5 chefes ou aliança de 5 nações. Lembra que eu falei que a etnia, a língua, você enxergar-se como um semelhante faz você ter aquele sentimento de pertencimento a uma determinada nação? Aqui são esses 5 elementos aqui culturais que teve impacto linguísticos, culturais e linguísticos que tiveram impacto diretamente na prática religiosa hebraica, né, do povo judeu, do povo de Israel e, posteriormente, no povo cristão, na religião cristã. E isso, então, assim, se você tem uma igreja unida canonicamente, né, não culturalmente, tampouco linguisticamente, mas se você tem uma religião unida do século I ao século XI, lógico que com uma série de entreveros que vão sendo aí discutidos, etc., dentro dos concílios da igreja, em 1054 isso se esgota. Bom, Roma, então, assim, você tem a igreja romana,
pautada no latim, e as igrejas do Oriente, as igrejas católicas ortodoxas, pautadas principalmente no grego, mas também com variações linguísticas, né? Porque eu estou falando de cidades cosmopolitas da antiguidade clássica, como Constantinopla e Alexandria. Bom, e Antioquia também. Bom, na modernidade, no período que nós chamamos de período moderno, nós vamos ter uma outra questão que é a Reforma Protestante. Martim Lutero foi o autor de uma das primeiras traduções da Bíblia para o alemão, que é uma língua moderna. Algo que na altura era considerado pelo catolicismo romano como heresia. Afinal de contas, o latim detinha, pela ótica romana, o latim detinha a primazia sobre os demais povos, né? Assim, sobre as demais línguas. Era a língua que expressava a universalidade da Igreja Católica. A palavra católica vem do grego, quer dizer universal, né? Para todos os povos. Mas como uma maneira de unificar a religiosidade, a cultura e a centralidade do poder romano, o latim foi um idioma instrumentalizado, que na altura era considerado pelo catolicismo romano como heresia. Lutero não foi o primeiro tradutor da Bíblia para o alemão. Já havia traduções mais antigas, evidentemente que essas traduções eram muito mais restritas, né? A tradução de Lutero, contudo, suplantou as anteriores, tendo em vista a qualidade da tradução, que foi amplamente divulgada em decorrência de sua difusão por meio da imprensa desenvolvida por Gutenberg em 1453. Ora, pois, Lutero, como Shakespeare na Inglaterra, mas Lutero na Alemanha, Martim Lutero na Alemanha, foi importantíssimo para a consolidação do alemão como língua moderna, porque a Bíblia, escrita, traduzida por Lutero e difundida pela imprensa de Gutenberg, nos povos nórdicos, foi um elemento a mais para que esses povos, então, rechaçassem o catolicismo romano. Porque assim, imbuído de questões teológicas, o protestantismo ele se difundiu muito pelos povos. Ou melhor, deixa eu mudar aqui. Por que o protestantismo não se propagou tanto em Portugal, Espanha, Itália e na França? Mais no norte da França, né? Mas assim, no centro-sul da França, não. Por conta da língua. Porque esses idiomas, assim como o romeno, eles são línguas que derivam do latim. Então, havia uma familiaridade linguística entre esses povos e entre a língua latina. Diferentemente dos ingleses, que são britânicos, né, dos germânicos, que tocam aí a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, enfim. Ou seja, entre os elementos nacionalistas estava a dimensão linguística. Então, assim, você é alemão, você tem que fazer as suas celebrações em latim. É lógico que até o Concílio de Trento, né, até 1570, havia de diferentes formas litúrgicas, mas a resposta do catolicismo romano foi a intransigência. Nós afirmamos e endossamos a nossa catolicidade e endossamos a nossa liturgia, as nossas celebrações em latim para o mundo inteiro. Os protestantes, assim, os orientais, por sua vez, já não tinham aceitado essa conduta, já no século XI. Na verdade, já desde o século IV já havia diversas questões linguísticas entre o latim e o grego, o hebraico, né, o aramaico. E na modernidade, aí surge o alemão enquanto língua moderna. Mas, assim, a língua foi um elemento importantíssimo para essa ruptura. O latim era a língua de Roma, que permanecia a língua mais influente da Europa, imediatamente conotada com o passado romano glorioso. Era uma ciência de progresso econômico e civilizacional, sendo também a língua dos textos sagrados
tal como estes foram transmitidos às províncias do Império Romano. Por mais longínquas que fossem, nos menos de 100 anos que separaram a oficialização da religião cristã pelo imperador romano Teodósio, em 380, no Concílio de Tessalônica. Dizem que foi Constantino que fundou o catolicismo romano. Difunde-se isso, mas na verdade ele apenas deu liberdade de culto. Quem transformou o catolicismo, o cristianismo como religião oficial de Roma foi o imperador Teodósio, quando Constantino já tinha morrido há muito tempo. No entanto, o domínio do latim era, no século XVI, no fim da Idade Média e do princípio da chamada Idade Moderna, século XVI, apenas o privilégio de uma porcentagem ou percentagem ínfima de população instruída, entre os quais os elementos da própria igreja. A tradução de Lutero para o alemão foi simultaneamente um ato de heresia e um pilar da sistematização que viria a ser a língua alemã, até aí vista como uma língua inferior dos ignorantes plebeus, herança ainda do Império Romano, da maneira como eles viam os bárbaros, os habitantes que habitavam fora do Império Romano, né, que não detinham a cultura latina, eram vistos como bárbaros. Porque Roma sempre se achou superior. Roma e Grécia sempre se acharam superiores aos demais povos, assim, mais eruditos, mais refinados, né? E, naturalmente, ele não aceitaria, em hipótese alguma, outras línguas. Eles quereriam, de diferentes maneiras, influenciar outros povos por meio da sua língua. Gente, esse senso de alteridade hoje, da gente aprender diversos idiomas, isso é uma coisa muito nova. Porque, historicamente, língua é poder, e quando você domina um povo, você impõe necessariamente a sua língua. Basta você olhar aqui na América Latina, nós falamos a língua oficial do Brasil, português. Língua oficial dos países da América Latina, da Argentina ao México, com honrosas exceções em alguns lugares, o espanhol. Língua dos Estados Unidos, o inglês. Língua do Canadá oficial, do inglês, o inglês e o francês. É lógico que hoje há uma valorização, uma recuperação, enfim, um resgate de diversas línguas, mas indígenas, né, dos primeiros povos, enfim. Mas, assim, nós já nos habituamos a essas línguas europeias dos colonizadores europeus. A tradução de Lutero, então, eu já falei, né, foi visto como heresia. É preciso adicionar que Lutero não se opôs ao latim, e ele mesmo publicou uma edição revisada da tradução latina da Bíblia, Vulgata. Lutero escreveu tanto em latim como em alemão. Claro, evidentemente, mas eu estou falando de um homem erudito, de um homem que falava latim, falava alemão, enfim, tinha conhecimento do grego. Mas o grande público não se identificava com o latim da liturgia. Entende? Assim, a maior parte das pessoas que viviam, a maioria esmagadora das pessoas que viviam fora de Roma, falaram seus respectivos idiomas. E, naturalmente, não se sentiam contemplados pela liturgia da Igreja Romana, que queria se universalizar, que endossava essa política da sua universalização por meio do latim. Então, assim, as pessoas germânicas se aglutinaram religiosamente em torno da liturgia alemã. Os povos de cultura latina se aglutinaram em torno das celebrações de língua latina, assim como houve uma ruptura desses povos entre si. Assim, havia uma cultura desses povos, os germânicos e com os latinos, que, por sua vez, não se entendiam com os gregos, por conta de questões idiomáticas. A tradução da Bíblia para o alemão não significou, portanto, a rejeição do latim como língua acadêmica, mas representou a união dos povos germânicos em torno do idioma que os unia enquanto nação, rejeitando a secular influência latina da religiosidade cristã dos povos nórdicos que aderiram ao protestantismo, também por questões nacionalistas, e a língua foi um elemento fundamental em torno dessa unidade. O catolicismo romano, por sua vez, endossou o uso do latim em sua liturgia para fortalecer a unidade em torno do Papa, que era entendido como o pontífice romano. Bom,
nós entendemos, então, né, que a religião ela é um elemento fundamental, vital, determinante para a aglutinação dos povos. E eu adoraria e merece, evidentemente que merece, outros assuntos, outras abordagens, falar do árabe, que eu fiz questão de anotar para não esquecer coisas que me chamaram muita atenção, né? O árabe, o iorubá, como as religiões de matriz africana. O padre José de Anchieta, muito interessante, né? Que em 1595 fez que a arte da gramática da língua mais falada na costa do Brasil, difundiu isso na Europa, porque ele viu como que era importante o Tupi-Guarani. O padre José de Anchieta fez um trabalho muito, muito interessante. Então, assim, é fundamental a gente entender que as religiões, elas têm a sua cultura, elas têm a sua língua, elas têm o seu idioma, mas muitos, nós não podemos, em hipótese alguma, generalizar, muitos clérigos, para alcançar os povos colonizados, catequizados, aderiram também às línguas dos povos nativos, como foi o caso do padre José de Anchieta. Mas esse assunto não acabou. Evidentemente que esse assunto não acabou e ele merece que a gente discorra muito mais. E é o que eu pretendo fazer com vocês. Espero que eu tenha acrescentado em alguma coisa. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado. Desejo a todos um excepcional congresso de grande aprendizado. Um grande abraço, a gente se fala, estou à disposição para quem quiser dialogar.